Salmo de número 121. Salmo que nós lemos na abertura deste trabalho. Creio que você já está com a Bíblia aberta, né? Vamos ler mais uma vez. Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagem nos Salmos de Romagem. Na semana passada, nós começamos falando no Salmo de número 120. Nós estudamos um pouco sobre a vida de um homem que buscou ao Senhor no tempo da angústia, no tempo da perseguição, no tempo da língua que batia contra a sua vida, no tempo em que muitas más línguas estavam ali se levantando contra a sua vida, seu ministério, o seu caminhar. E então ele encontra refúgio no Senhor e o Senhor se revela a ele mostrando que todo mexeriqueiro, toda língua perniciosa, todo aquele enganador receberá das mãos do Senhor, né, brasas vivas de zimbro, receberá aí o juízo. Mas aquele que foi achado pelo Pai, que foi transformado, né, tem um ministério, o ministério da paz, de pregar a paz, né, pregar o ensino de Cristo Jesus. E agora nós nos deparamos com outro salmista, e como esses salmos, a maioria deles são anônimos, talvez, quem sabe, possa até ser o mesmo, mas não tem como eu afirmar isso. Tá? Então, eu vou dizer que nós estamos deparando aqui com um outro salmista, né? No Salmo de número 121. E os salmos de romagem, como você deve lembrar, eles eram salmos recitados e lembrados no tempo da angústia, tempo em que Israel, né, o povo, se levantava para ir a Jerusalém. Muitos saíam da Palestina com longas caminhadas, com animais para serem sacrificados, com seus familiares, com seus filhos até Jerusalém, e num caminho íngreme, difícil, com animais peçonhentos, né, ursos, dias com muito calor, noite com muito frio, né, neve, né, toda aquela região ali neva também. O engraçado é que os filmes bíblicos nunca mostram Jesus caminhando na neve, né? Mas ali era uma região de muita neve também, em tempo de frio, né? Aquela geografia ali, Israel, Jerusalém, né? Essa é a realidade. Então não era fácil. Então, os salmos de romagem, eles eram uma espécie, eles são, né, uma espécie de saltério dentro do saltério. Então, como um livro de bolso, eles decoravam, cantavam no tempo dessa caminhada, e na medida que eles cantavam e recitavam esses salmos, as suas almas eram fortalecidas pela palavra de Deus. E assim como nós vimos na semana passada, assim deve ser a palavra do Senhor para a nossa vida. A nossa caminhada até a Jerusalém celestial, a qual nos aguarda, devemos recitar, declarar, pregar e encher a nossa mente, o nosso coração com esta verdade. E na caminhada até Jerusalém, os romeiros, os peregrinos, né, israelitas, o judeu, né, o convertido, seguia para lá e declarava. E aqui nós nos deparamos com um salmista que precisa e necessita de socorro. Socorro que ele mesmo chega à conclusão que só Deus pode dar. Ele começa o salmo dizendo: de onde me virá o socorro?
o meu socorro vem do Senhor. Então ele declara, crendo piedosamente, que o socorro dele só pode vir de um lugar, de alguém que é supremo, que é poderoso, que é soberano. O meu socorro vem do Senhor, né? Então, esse é o verdadeiro socorro, e ele complementa no final do versículo 2: não é qualquer Senhor, não é qualquer Deus, é o grande eu sou. O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Ele está dizendo, o meu socorro vem daquele que Moisés escreveu lá em Gênesis capítulo 1. É de lá, é dele, é desse Senhor que vem o meu socorro. E quando eu estava estudando esse salmo, é inevitável, quando paramos para pensar, que começamos a analisar aqui, que os montes, os altos, eles oferecem outros tipos, né, de socorro. Em Israel, por exemplo, já saindo da nossa introdução, já caindo aqui no nosso primeiro ponto, em Israel, por exemplo, haviam muitos montes. Nós estamos estudando aqui, na classe dos adultos, né, sobre a história de Israel. Haviam muitos altos em Israel. E você sabe o que, infelizmente, existiam nesses altos. Principalmente depois da morte de Salomão e da divisão do reino do sul e do norte por meio de Roboão e Jeroboão. Roboão com as 2 tribos do sul e Jeroboão com as 10 tribos do norte, né, que se chamava como Reino de Israel e Reino de Judá, o Reino do Sul. E ali houve uma mistura sincrética, maldita, né, e mistura religiosa, antibíblica, anti-lei que o Senhor tinha dado, e começou uma mistura, né, de ensino, de deuses, de baalins, de astarotes, de poste-ídolos, de prostitutos, diz a Escritura, do lar, diz a palavra de Deus sobre isso. E começa uma mistura, né, de ensinos, de falsos ensinos. E esses falsos deuses, né, eles encontravam lugar de adoração nos altos montes, né, nos lugares altos de Israel. E você isso deve estar bem fresco na sua mente, porque nós estamos estudando isso aqui aos domingos, né? E nesses altos ficavam os monumentos a ídolos pagãos. Por exemplo, quem não lembra dos reis de Israel que foram levantados por Deus como doutrinadores e como aqueles reformadores para reformar o ensino de Israel, a teologia de Israel. E eles destruíram os altos, né? Porque era exatamente lá nos altos montes, que estavam muitos objetos de culto do paganismo. E como eu disse, depois da morte do rei Davi, né, alguns dos seus sucessores aí introduziram idolatria. Salomão mesmo, ele ficou muito vislumbrado com falsos ensinos, né? E introduziram idolatria na terra, né, que o Senhor havia concedido ali aos antepassados de Davi, os quais o Senhor havia dito para que não se contaminassem conforme a abominação dos cananeus. E nós vemos muitos reis, por exemplo, se nós formos em 2 Reis, rapidinho, abra sua Bíblia aí, você vai ver o rei Ezequias, por exemplo, 2 Reis 18, ele agindo como um reformador. E é isso que um reformador deve fazer. É isso que um líder deve fazer, né? Tem que destruir os altos, os falsos ensinos. Eles precisam ser expostos, eles precisam ser apresentados. É por isso que, como igreja, a gente tem que orar por discernimento e por revelação. Senhor, revela os altos do nosso coração. João Calvino, ele disse que o nosso coração, né? João Calvino ou Lutero? Agora eu estou confuso.
né? Mas eu tenho quase certeza que é Calvino. Se alguém tem a certeza, coloque aí no chat. E o pessoal ali vai me dizer. Calvino, ele disse certa vez que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, né? Fábrica de produzir altos, de produzir montes, de produzir locais de falsas adorações, tá? E o verso 4, nós vemos Ezequias sendo levantado por Deus, e olha o que diz o texto, em 2 Reis 18, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Sabe o que era poste ídolo? Poste ídolo é como se fossem uns tocos de madeira, né? E o povo ali, aqueles tocos, o povo se prostrava àquilo. Baal, Astarote, a deusa da fertilidade, Baal, o Deus que mandava a chuva, que mandava poder. É por isso que quando nós vemos Deus usando Elias e dizendo, olha, não vai chover por 3 anos, é Deus mostrando que quem é o Senhor da natureza, quem é o Senhor de todas as coisas, é Ele, não é Baal. E quando a gente chega em 1 Reis, capítulo 18, que os profetas de Baal ficam lá manquejando, lá no Monte Carmelo, Elias até debocha, será que o Deus de vocês está dormindo? Porque ele não está escutando o clamor de vocês. É por isso que Deus faz certas coisas e Ele apresenta certas situações para revelar quem Ele é. Quando nós olhamos para a história de Israel, quando nós olhamos no Egito, por exemplo, todas as 10 pragas, além de trazer todo aquele juízo, revela também quem é Deus, que Ele é o grande eu sou, que Ele é o Deus poderoso, que Ele é o Senhor verdadeiro sobre todas as coisas, que até os poderosos, os adivinhos, os macumbeiros lá de Faraó, eles podiam fazer algo parecido, mas nada como Deus, nada como o Senhor, porque Ele rege todas as coisas, a ponto que quando Ele manda, meus irmãos, o anjo da morte, e toda a casa que está coberta pelo sangue não é achada, porque está coberta pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, mostrando que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Então, quando nós olhamos Ezequias aqui, por exemplo, derrubando os postes ídolos, despedaçando a serpente aqui de bronze a Moisés, que o povo, ainda que Moisés fizera, o povo ainda estava ali adorando, né? É exatamente isso que ele está fazendo. Ele não está permitindo que a falsa doutrina encontre morada no meio do povo de Deus. Se nós seguirmos no capítulo 23 de 2 Reis, olha aqui, rapidinho, versículo 15, nós vamos ver o rei Josias, que era bisneto de Ezequias. O texto vai dizer também um altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Olha o que os altos fazem. Os altos, eles fazem o povo pecar. É isso que diz aqui. Esse altar, junto, né, com o alto, o rei derrubou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Se nós seguimos para o versículo 19, para o versículo 20 de 2 Reis, capítulo 23, você vai ver, também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem, olha aqui, o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel, e matou todos os sacerdotes dos altos, ou seja, os altos tinham seus sacerdotes, tinham seus ensinadores, tinham seus doutrinadores lá, né, dentro da terra que o próprio Deus tinha dado a Israel, né, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles, depois voltou para Jerusalém. Então, irmãos, esses altos, esses montes, também eles ofereciam socorro ao povo.
Assim como nós vimos que tinham sacerdotes lá, sacerdotes prontos para trazer doutrinas, prontos para trazer revelações, direcionamento. Não pense que do alto, né, dos altos montes, não virá socorro, virá, né? Virá, mas podem vir muitos falsos, né, socorros. Por isso que nós precisamos urgentemente olhar para o monte verdadeiro. Precisamos olhar para o monte Sião, olhar para Jerusalém, contemplar Jerusalém, contemplar onde está o nosso Deus, no verdadeiro monte, no verdadeiro lugar de adoração. Devemos olhar para o lugar certo, porque existem muitos altos nesse mundo. E oferecendo socorro falso, socorro prejudicial à saúde espiritual do povo. Infelizmente, muitos israelitas davam atenção ao que vinham desses altos, desses montes, a fala sincrética, mentirosa, danosa para a vida espiritual. Quantos reis de Israel caíram, meus irmãos, por causa da má influência pagã que vinha dos altos, que vinha dos montes. Quantos caíram por causa de alianças que Deus não tinha autorizado? Lembre de Josafá, quando inventou de fazer uma aliança. E aí lá no reino de Judá, né, Atalia, filha de Acabe, vai aparecer como uma espécie de anticristo para tentar destruir aquela para tentar destruir aquela sequência da família de Davi e destruir aquele povo. E nós sabemos que é da raiz de Davi, destruindo aquela raiz, Cristo Jesus não chegaria. Né? Ela é nada mais do que uma espécie de anticristo. E uma lição para nós aqui, né? Nós não vivemos em dias diferentes, irmãos. Existem muitos altos nesse mundo, e todos eles com uma resposta pronta para a situação que você está vivendo. Os altos desse mundo sempre vão apresentar alguma saída a você, algum caminho a você, alguma resposta a você. E muitas vezes uma resposta que o pecado quer ouvir, que o coração que já está inflamado pelo pecado quer ouvir. Apresenta. É por isso que nós vemos, por exemplo, o liberalismo teológico, que constantemente está relativizando a palavra de Deus, pois aquilo que deveria ser prioridade é relativizado, a palavra de Deus é relativizada, o pecado é relativizado. Não é comum ouvirmos, não. A Escritura, ela precisa ser atualizada. A Escritura, ela precisa de um complemento. A Escritura precisa de algo mais. A Escritura não é tão suficiente quanto vocês imaginam. Não é comum ouvirmos argumentos, não. Paulo, quando falava, né, ali em Romanos capítulo 1, sobre questões de homens com homens, mulheres com mulheres, não. Paulo ele estava somente falando dentro do seu contexto e não de forma normativa, ditando que aquilo era errado. Não é comum ouvirmos isso. E como esses ensinos, esse socorro alimenta o coração de muitas pessoas. Os altos, eles pregam a relativização do casamento. Irmãos, quantos divórcios, inclusive no meio cristão, por motivos fúteis, quantos no nosso meio? Quanta destruição, quanta bobagem dentro do casamento, sendo relativizada. Né? Quantos homens não tomando a sua postura, quanta troca de papéis nos casamentos, quantas ideologias feministas, machistas são levantadas nos altos, nos montes desse mundo. Quantas
mulheres se debruçando nessas ideologias malignas, indo à rua tentar levantar uma bandeira que ela mesma não entende, não compreende. Quanta promiscuidade entre as nações, a homossexualidade sendo vista como algo normal, comum, mas o que a Escritura ensina como antibíblica, pecaminosa, à luz da palavra de Deus. Quantas traições, quanta pornografia, e os altos vão consumindo maridos, né? Consumindo esposas e tomando relacionamentos. Eu vi uma postagem, é verdade. Pesada aquela postagem, mas faz nós homens pensar, né? Estava a esposa deitada no colo do esposo, dormindo, e o homem no celular, vendo besteira no celular enquanto a esposa dorme. Quantos fazem isso? Quantos estão presos a isso? Quantos, pelo celular, pela televisão, pela tela do computador, está abrindo uma brecha demoníaca dentro de casa? Quantos? Quanta morte, quanta promiscuidade dentro das famílias, dentro das casas, quantos altos que são levantados aos poucos, e eles vão tomando forma, postura, e Baal vai encontrando lugar, Astarote vai encontrando o seu lugar. Quantos altos são levantados em torno do dinheiro? Crescente a valorização do ter, do poder, do conquistar, do ser, do eu sou. Veja a crescente, irmãos, realidade dos índices de suicídio no nosso país. Vídeos no YouTube, vídeos sendo postados ensinando crianças a se matarem, a pessoas a se matarem. Perceba, são altos com os seus sacerdotes. Sempre terá sacerdotes assim nos altos. Sempre. E tudo isso são respostas, irmãos, que os altos apresentam ao homem. Está difícil na sua vida? Está complicado? Há uma saída para você. Corte seu pulso. Se enforque hoje. É o que os altos desse mundo apresentam e destrói vidas. É por isso, irmãos, que nós, como crente, nós precisamos derrubar todo alto que possa querer dominar o nosso coração. É por isso que nós precisamos urgentemente, né, querer voltar à Escritura, voltar à palavra de Deus, voltar aos ensinos de Cristo Jesus. O Cristo que derruba todo alto. O Cristo que traz vida ao relacionamento. O Cristo que derruba, que destrói. O Cristo que destrói o pecado e traz vida. O Cristo que restaura casamento. O Cristo que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há esperança para nós. Há refrigério para nós, há cuidado para nós, há verdadeiro cuidado para nós. O apóstolo Paulo, diante da dor que ele passava, a resposta que Deus trouxe para ele em 2 Coríntios 12, 9 foi: a minha graça te basta. Filho, filha, você que me acompanha nessa transmissão, eu vim aqui para dizer uma coisa: a graça do Senhor te basta. Ela sustenta você, ela guarda você, ela é por você. E Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Está difícil aí? Creia no agir do Espírito Santo, que aperfeiçoa você. Lance os teus pecados, o teu medo, o teu anseio, a tua angústia diante
desse Deus. E ele continua dizendo: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, nós somos seres limitados, seres fracos, nós carecemos do nosso Deus. Se nós nos entregarmos a nós mesmos, a nossa fraqueza, vamos começar a dar vazão ao que os altos, os sacerdotes desses altos estão dizendo. E nós precisamos olhar para o Deus Todo-Poderoso, que diz: a minha graça te basta. E é por isso que eu creio que o salmista deste salmo, deste cântico, ele diz: diante de tantos altos, diante de tantos falsos socorros, diante de tantos falsos auxílios, diante de tanta falsa teologia ou de tudo que o mundo possa querer me proporcionar, ele diz no verso 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! O nosso socorro não vem dos altos desse mundo. O nosso socorro vem do monte de Deus, do monte Sião, do próprio Deus que fez os céus e a terra. Queridos, na jornada da vida, as nossas fraquezas, elas ficam expostas. Por vezes nós somos encurralados por circunstâncias medonhas e assaltados por sentimentos turbulentos. E é exatamente nessa hora que precisamos de socorro. É exatamente nesse momento que nós precisamos de uma UPA espiritual. E já vimos que esse socorro não virá dos montes, que o que esses altos aí estão produzindo é falacioso. Então, de onde nos virá o socorro? O salmista já disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem dele. Eu estou caminhando para Jerusalém. Eu estou observando muitos altos de Israel, muitos montes de Israel. Assim, a nossa caminhada, vamos observando muitas coisas que às vezes chamam a atenção dos nossos olhos, mas nós temos que ter o nosso alvo. O alvo do salmista era o Monte Sião. O alvo do salmista era Jerusalém. O alvo do salmista era Cristo Jesus. O alvo do salmista era o próprio Deus. E assim deve ser o nosso caminhar. Senhor, eu estou aqui encurralado. Senhor, são muitas oportunidades falsas. Senhor, são muitos dizeres. Senhor, são muitas línguas batendo. Senhor, são muitas coisas tentando me tirar do prumo. Mas diante disso tudo, eu também quero erguer a minha voz e dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E vem, irmãos, o socorro vem. O verdadeiro socorro, ele não é baseado nas coisas dessa terra. O verdadeiro socorro não é baseado em elucubrações humanas, mas o socorro do salmista é baseado naquele que tudo fez, o grande eu sou. O nosso socorro não vem, irmãos, dos homens, mas de Deus. É dele que vem. O nosso socorro não vem da terra, mas vem do céu, vem direto do trono do nosso Deus. O nosso socorro vem daquele que é todo-poderoso, pois ele fez o céu e a terra. Né? Então perceba que grande confissão de fé esse salmista ele está trazendo. O que ele está fazendo aqui nesse salmo, nesse cântico de romagem, é uma confissão de fé, né? E nós precisamos ter a nossa confissão de fé no nosso coração em forma de oração. Ele faz isso. Ele expõe, né? E os peregrinos que caminhavam a Jerusalém, eles reconheciam a operação, né, do Criador dos céus e da terra agindo em favor deles. O Deus que fez tudo, nós sabemos que nós estamos nas mãos dele e ele nos sustentará até Jerusalém. Ele nos guiará. Imagina o peregrino caminhando, cansado, né?
passando por situações, os filhos, né? Todas as questões da vida, com seus animais, com a sua esposa, com todos ali, protegendo do sol, preocupados com o sol, preocupados com a noite, mas ouvindo o povo cantando: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, como um cântico. Faça desse salmo um cântico, faça desse salmo uma confissão de fé na sua vida. Deus, o meu socorro vem de ti. E marche por essa terra, crendo nesse socorro. De certa forma, nós podemos dizer que, neste verso 2, os peregrinos recuperaram a mensagem de Gênesis 1 e eles se viram ali, né, como criaturas que em tudo precisa do seu Criador. Na hora da dor, os peregrinos, eles lembravam ali de Deus. A aplicação para nós aqui, irmãos, é que na hora da dor, na hora dos momentos difíceis, que a nossa fé precisa estar bem alicerçada no Criador. Os momentos da crises, eles aparecem para nós, muitas vezes, para alicerçar a nossa fé, para testar, para provar. Quantas vezes a gente vê na Escritura, ó, Deus dizendo para Israel: vocês estão passando por isso porque eu estou provando vocês, testando vocês. Jesus foi provado, ele foi testado. E é nesses momentos de testes, de provas, de lutas, que vamos, de fato, ter um diagnóstico real se a nossa fé está bem alicerçada no Criador, a fim de continuarmos firmes até Jerusalém. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Agora, último ponto. Esse socorro, ele vem cheio de bênçãos, né? E a gente que é crente, a gente gosta dessa palavra, bênção, né? Ô glória, né? Pode dizer que você gosta, é bom, né? Ser abençoado, né? E abençoar também. Mas ser abençoado é muito bom. E ser abençoado principalmente pelo nosso Deus é melhor ainda. E esse socorro, ele vem com algumas bênçãos, né? Ele vem, perceba, no versículo 3, a primeira bênção é que o socorro, o próprio Deus, não permitirá que os teus pés vacilem e não dormitará aquele que te guarda. Eu não sei se você já fez uma longa caminhada ou uma trilha longa, né? Aqui perto tem algumas chapadas e para quem gosta de fazer trilha, tem muitas cachoeiras. Você vai para Pirinópolis, você vai para as chapadas, né? E ali você pode fazer trilhas, mas às vezes nem sempre são trilhas fáceis, né? Que você precisa ter cuidados e o seu pé pode vacilar, né? Por isso que você precisa estar pronto, estar bem calçado, exatamente para ter um bom sustento. E num lugar íngreme, difícil, né? Com desnível, para que você não possa ali torcer o seu pé, vacilar. E na nossa caminhada, né, é a mesma coisa, na nossa caminhada cristã. Nós precisamos constantemente estar cuidando da nossa vida espiritual para não vacilar, né? Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios 6, vai dizer, né, capacete, couraça, cinto, sandália, calçado, pronto, exatamente para não cair, né, nas armadilhas do nosso inimigo. Mas louvado seja Deus, que junto com o socorro que vem dele, ele mesmo diz, ele, né, diz o salmista se referindo a Deus, ele não permitirá que os teus pés vacilem. O que o salmista está dizendo aqui, nós temos sustento até Jerusalém. Até Jerusalém, o Senhor estará nos sustentando. Até a nossa chegada final. Até aquele grande dia, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem.
Irmãos, isso para mim é um conforto muito grande. Porque eu sei como eu sou difícil, como eu sou pecador. E como eu preciso de um cuidado da parte de Deus. E se depender exclusivamente do meu ser, eu vou vacilar. Se não for o Espírito Santo para me auxiliar, se não for o Espírito Santo para me dar ânimo, e com este ânimo eu voltar, e aí vem o nosso esforço, né? Voltar à Escritura, estar calçado, né? Eu estaria perdido, nós estaríamos perdidos, mas nós temos uma certeza: Ele nos guardará até Jerusalém. Você crê nisso? Que o Senhor guardará os seus pés até lá, mesmo que esteja difícil, né? Eu lembro, eu acho que foi o Jonase, né? No barco, ali com muita chuva. Irmãos, aquilo ali é o Senhor guardando, né? Guardando aquele barco da tempestade, guardando aquelas crianças da tempestade, né? Preparando ali, tudo bem que eles estavam debaixo de uma árvore, sei lá, raio e tudo mais, mas Deus guardando, Deus sustentando. E é assim que Deus faz, irmãos. Louvado seja Deus. Aqueles que estão buscando socorro no Senhor pela oração, jejum, leitura bíblica e vida devocional, receberá dele socorro nos momentos difíceis, nos momentos de tentação, nos momentos em que o pecado tenta se apresentar, vacilar. É lógico que vamos aqui linkar ao pecado também, e toda vez que o pecado se apresentar, né? E se estivermos ali prontos em oração, jejuando nele e declarando essa verdade, que o meu socorro vem dele, dependendo disso, ele guardará os nossos pés. E às vezes, né, irmãos, os nossos pés vacilam, né? Mas entendam uma coisa: os nossos pés, eles vacilam não por falta de socorro de Deus, mas por nossa falta de aproximação de Deus. Lembre-se disso. Vou repetir. Os nossos pés vacilam não por falta de socorro de Deus, mas por falta da nossa aproximação de Deus. Somos nós, irmãos, que por vezes nos distanciamos do verdadeiro Deus e de sua palavra. Porque o que Deus diz, o que o salmista declara, o que a palavra declara é que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então, se a minha vida está pautada em vacilos, em quedas, não é por falta de socorro, mas é por ausência de vida com Deus no meu caminhar. Lembre-se disso. É isso que esse salmo ele está ensinando para nós. Cuidado até Jerusalém. Em segundo lugar, versículo de 5, né, em diante, o verso 4, ainda está dentro do verso 3, né? É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, ou seja, ele está atento na nossa caminhada e por isso ele nos sustenta para que não possamos cair. Em segundo lugar, outra bênção que vem junto com o socorro é que o Deus poderoso guarda a nossa caminhada, né, até Jerusalém. O Senhor é quem te guarda, o Senhor a tua sombra, a tua direita. Esse verso aqui, ele expressa como nós somos dependentes de Deus. Ele revela como que carecemos de proteção e cuidado do alto. Esse texto, ele nada mais é do que ele está ecoando o que Deus disse a Jacó. Lembra? Lá em Gênesis 28:15, o que Deus disse a Jacó? Deus disse assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou seja, Deus é quem nos guarda. Deus, né, o Senhor, é a nossa sombra, né, a tua direita. Ele nos guarda, Ele nos sustenta e Ele protege essa guarda na caminhada. Em terceiro lugar, outra bênção que apresenta aqui é que o Deus poderoso, Ele livra-nos da força do dia e da noite. Como eu disse,
As caminhadas eram, por vezes, longas, dias de muito sol, frio, chuva, neve, né? E nós vemos esse cuidado de Deus. De dia, versículo 6, não te molestará o sol, nem de noite a lua. Na nossa caminhada, né, irmãos? Como nós enfrentamos dias de calor, dias que parece que a fornalha está acesa no máximo. Parece às vezes a gente parece aquela batata frita que a gente coloca naquela air fryer, né? E a air fryer, você sabe como que ela faz um giro ali de calor, de vento, e aí sem óleo, né? Ela frita aquela batata, e às vezes a gente parece desse jeito, né? É calor, é fritura de tudo quanto é canto, e a gente pensa, Senhor, eu vou sair tostado daqui, né? Eu vou queimar aqui. Mas diz a Escritura, não te molestará o sol. Aí eu lembro dos amigos, né, de Daniel, lá na fornalha, né, irmãos? O fogo esquentou, mas Deus estava com eles lá dentro. Deus estava com eles lá. Deus estava os sustentando lá. E aquele calor e aquele fogo ardente não pôde molestar os filhos de Deus. Não pôde. E nem a noite, que é escura, que traz junto com ela o breu, né? É por isso que muitas histórias folclóricas da nossa nação, muitas histórias que contam aí para trazer medo às crianças, por exemplo, né, sempre estão envoltas da noite, porque à noite há muita coisa encoberta, né? Há muita coisa escondida, e a lua às vezes ilumina algumas coisas, mas nem tudo. E às vezes não sabemos o que pode sair, o que pode estar à espreita, o que pode estar preparado, né? Mas a gente tem uma certeza, irmãos. A noite não vai molestar o povo de Deus. A escuridão não irá encontrar lugar. É por isso que em Êxodo 13, de 21 a 22, nós vemos ali o povo caminhando e Deus preparando, Deus sustentando, mandando a sua nuvem, mandando o seu sustento. Diz o texto, Êxodo 13, 21, 22, o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Porque de dia e de noite é a nossa batalha, né? Caminhando, então, tem coluna de fogo, tem nuvem durante o dia. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É a provisão do Senhor na sua vida. E em último lugar, o versículo 7 e o versículo 8, nós vemos que o Senhor nos guardará das peripécias de Satanás. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Irmãos, nós temos um inimigo astuto e ele quer a todo custo ceifar vidas. Ele está à procura de alguém, né, para poder dragar, roubar, destruir. Mas nós temos um guarda, né, que nos capacita para essa guerra, um guarda que nos sustenta nessa guerra. O nosso guarda, que é o Deus de Israel, é quem desamarra todo o laço preparado na esquina da nossa casa. É Ele que desamarra, enquanto eu preparava, me veio essas expressões, que desamarra todo o laço na escada do seu prédio, por exemplo, nos lances do seu trabalho, todo o laço preparado, tudo é Ele que guarda você, que desamarra, é Ele que sustenta você. Que toda obra de macumbaria, toda obra maligna que possa ser preparada contra o povo de Deus, é Ele que nos guarda dessas coisas. Satanás não tem poder sobre a nossa vida, Ele nos guarda na caminhada. Louvado seja Deus, nos guarda. Eu lembro, irmãos, quando eu era pequeno, quantos barcos de oferenda eram entregues na porta da nossa casa.
mas o diabo não pôde encontrar o meu coração. O Senhor tem me guardado até hoje. Isso é graça de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é agir de Deus. Ele guarda. E não só nos livrará dessas amarras malignas, demoníacas, Ele guardará a tua saída e a tua entrada. O homem, né, pai de família, entra e sai toda hora. Uma mãe, cuidando dos seus filhos, entra e sai toda hora. Está na cozinha, cuidando do filho, mexendo com utensílios de cozinha, com faca, botijão de gás, seja ele já no prédio ou não, é o Senhor guardando as nossas esposas, guardando a nossa casa, livrando os nossos pequeninos, dos nossos filhos. Né? Eu vi uma notícia, né, e isso serve de alerta para quem tem criança pequena, nunca deixar um balde cheio d'água assim na área de serviço. Certa vez uma criança foi mexer, ela caiu ali de cabeça e veio a óbito, porque afogou, os pais não escutaram, né? E com isso eu não estou aqui julgando ninguém, julgando os pais, não é. Eu só estou querendo trazer aqui à luz, né, alguns cuidados que a gente tem, mas porque algumas coisas fogem às vezes, né? Nós não somos onipresentes, a gente tenta fechar todas as brechas, tentar botar tela nas janelas, né? Porque criança já viu, alguns já está querendo subir em tudo, já vê a minha cadeira de estudo, ele já quer subir naquilo lá. Eu vi um vídeo de uma criança pequenininha, de 1 ano e 8, ela subiu na escada, rapidinho, e já estava pendurada na janela. E ainda bem que a janela tinha grade. Aí a mãe viu aquela cena, várias cenas de crianças que saem, né, ali em prédios altos e passam e caminham pelas sacadas. Irmãos, é o guarda de Israel, cuidando dos nossos filhos, da nossa casa, das nossas esposas, do nosso lar de todo mal. Quando nós saímos para trabalhar, Deus está guardando as nossas esposas em casas, guardando os nossos filhos. Quando a nossa esposa, né, pelo menos quando a Thalita trabalhava e ela saía, e eu não podia levar, e Deus me dava graça quando eu estava em casa, né, nos concedeu um carro, e eu podia levá-la ao serviço, e fazia questão disso. Infelizmente, não são todos que podem, por vezes, e muitas eu não podia, porque estava trabalhando no horário, ficava um pouco aflito, está saindo, é perigoso. Ali onde eu moro, já vi gente sendo assaltada, 4 horas da tarde, mas se não for para confiarmos, o que a gente vai fazer? Mas ele diz, o Senhor guarda a sua esposa. O Senhor guarda a tua saída e a tua entrada desde agora, e não só de agora, mas para sempre. Glória a Deus. Isso conforta o nosso coração em saber que a nossa vida é guardada por esse Deus. Vai guardar os meus filhos até Jerusalém. Imagina um pai nessa caminhada, cobra, né? A teóloga que diz que tinha até urso. Imagina, gente, numa caminhada e aparece um urso, né? Deus me livre, eu confesso, tenho medo de uns bichos aí que eu mesmo, se ver uma cobra, só Jesus na causa. Eu não gosto desse bicho, não adianta, eu não gosto de bicho peçonhento. Então, lá em casa, vira e mexe, aparecia. Pastor, conta essas coisas não, né? Mas lá em casa, vira e mexe, aparecia uns escorpião lá, eu ficava doido, dei um jeito logo, tampei logo tudo. Não gosto desses bichos, não me sinto bem perto desses bichos. Eu não sei como tem gente que gosta de criar cobra. Deus me livre. Imagina os pais levando seus filhos, né? E ali, uma caravana, as cobras podiam sair e picar. E isso poderia ser uma boa desculpa. Não, eu não vou para Jerusalém, eu não vou colocar os meus filhos, né, nessa situação. E aí eles lembravam, versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre, filho. Está caminhando para Jerusalém, está caminhando para a casa de Deus, Jesus está guardando você. Não tenha medo, tá? Entenda que Deus é quem nos guarda, Ele é o nosso sustento. Encerrando aqui com 3 aplicações. Já falei muito. Há algum alto
te chamando a atenção? Se há, fuja dele. Porque só em Cristo teremos cuidado e resposta para as nossas aflições. Ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O descanso não está nesses altos. O descanso não está na promiscuidade. O descanso não está no suicídio. O descanso não está nessas saídas que os altos oferecem. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em segundo lugar, confiemos no socorro providencial do nosso Criador. Confie, irmãos. Confiemos assim como o salmista confiou e declarou essa linda confissão de fé. Quando nós, quinta-feira, nós fomos entregar o sopão, e quando passamos nos locais onde já é comum entregar, temos ficado mais ali na parte da Asa Norte, quando a gente já sai ali da UNB, se eu estiver enganado, me corrija, já acaba a sopa. E aí, por causa de questões governamentais, muitas famílias não estavam ali, e saímos e ainda tinha ali cerca de 50 sopas por aí. E agora? A gente não pode voltar para a igreja com 50 sopas, né? E Deus tocou no coração do Renan, direcionou, vamos para a rodoviária, né? Já tínhamos um outro plano também, mas fomos para lá. E quando chegamos na rodoviária, irmão, se deu 5 minutos para aquela sopa acabar, foi muito. E por que eu estou contando isso? Porque veio um rapaz, né, um jovem de Salvador. E eu, quando vou nesse trabalho, eu gosto de perguntar o nome do povo, de onde o povo é. Se deixar, eu vou conversando, quero saber tudo. Aí ele: não, eu sou de Salvador, estou aqui lutando, ver se eu volto, está difícil, mas deixa eu falar um negócio. Antes de vocês chegarem, eu pedi a Deus. Nós estávamos aqui com fome. Ele falava assim: chama aquele meu amigo ali, para ele confirmar o que eu estou dizendo. E ele saltando, gente, saltando de alegria, pulando de alegria. E eu pedi a Deus: Senhor, manda alguém aqui trazer alguma coisa para a gente comer. Irmão, sabe o que é isso? Providência de Deus. Providência de Deus. Deus, ele responde à oração daquele que está necessitado. E nós nada mais somos do que instrumentos, né? Nada além disso, instrumentos. Deus tocou ali no coração do Renan, deu uma direção, né? E preparou. Por que estava ali precisando daquelas 50, né? Louvado seja Deus por isso. Isso aqui é a providência do Senhor. E em terceiro lugar, o Criador está ao lado dos peregrinos. O Criador não dorme, irmãos. Ele está acordado 24 horas. Seu cuidado é eterno. Se você está consumido pelo sofrimento, volte seus olhos para o Criador de todas as coisas. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a sua mente, Ele guardará o seu coração. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E eu sei que a irmã Nick está declarando aí: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Este é um salmo da irmã Nick. Enquanto eu preparava esse sermão, eu pensava nela e orava por ela. Graças a Deus por esse testemunho. Vamos orar? Ora comigo aí na sua casa. Não sai agora não para beber água. Permita eu beber, porque eu estou falando. Eu brinquei esses dias, né? Que o pregador ele precisa... Brinquei não, é a realidade, um estudo. O médico diz que quem fala muito precisa beber 1 litro de água enquanto prega. E é difícil para a gente, né? E de fato, aqui na minha garganta, eu estou com algo aqui atrás, né? Eu fiz a inspeção de saúde e apareceu como se fosse uma verruga, mas ela é um negócio esquisito, ela se movimenta, né? O médico disse para eu não me preocupar, mas eu vou investigar, né? Então, orem por isso. A gente que fala, né?
faço exercício vocal, talvez tenha que fazer. Comecei um tempo fazendo com a irmã Liliane e na correria eu parei, mas agradeço a Deus pela vida dela. Daí às vezes a gente está falando, canta aqui, acha que canta, né? Mas a gente canta e isso pode acontecer. Então orem por mim, orem por essa situação. Eu ando com muitas dores aqui embaixo do ombro. Eu fiz fisioterapia antes de entrar na Força Aérea e eu era assim, gente, desse jeito assim. Melhorei muito, mas estou percebendo que estou precisando um pouco de postura de novo, tá? Então, irmã Carla, ajuda o pastor aqui, se estiver acompanhando. Também quero procurar um médico para ver isso, porque essa dor já está se perdurando há mais de um ano. Isso já está começando a me incomodar. Vim de Anápolis hoje e estava doendo muito. Então, se eu fizer uma viagem longa sentada, só Jesus. Já estava imaginando isso. Orem por mim. Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Nós precisamos de socorro. Vai beber água agora não. Se puder dobrar seu joelho aí na sua casa, dobre seu joelho. Clame a Deus. Busque ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu poder, buscando a Ele, engrandecendo ao nome do Senhor. Nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tu és santo, Deus, santo, santo, santo és, Senhor. Tu és santo, Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aquele que nos guarda na caminhada até Jerusalém, aquele que nos livra de toda amarra maligna, aquele que é Deus. E nós, como povo eleito, escolhido, sacerdócio santo, nação eleita,
nós buscamos a Tua face, pedindo a Ti, Senhor, graça nesse tempo de caminhada até Jerusalém. A Tua palavra diz que o Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem. Então não é falta de sustento na caminhada quando vacilamos, mas é ausência de busca e distanciamento nosso do Senhor, dessa verdade. Porque há promessa, porque o guarda de Israel não dorme, mas está vivo e atento à caminhada do seu povo. Ajuda-nos a chegar, Senhor, a Jerusalém. Ajuda-nos, Senhor, a chegar ao novo céu e à nova terra. Obrigado, Jesus. O mundo oferece muitos altos. Não permita que caiamos nos ensinos dos altos, nos ensinos que às vezes atraem o nosso coração, que chamam a nossa atenção. Não permita, Senhor, que os nossos olhos se atraem por Jezabel, pela moça bonita, do cabelo comprido e de vestido vermelho, que tenta rondar o povo de Deus. Mas o Senhor nos livra desse mal. Nos livra, Senhor, de todo ataque maligno. Nos livra de tudo aquilo que possa querer atrair. E se necessário for, como disse Cristo Jesus, queremos arrancar os nossos olhos. É melhor entrar cego no reino do que perder a alma. É melhor entrar sem as mãos, sem os pés, sem as pernas, Senhor, do que não entrar. Ajuda-nos a arrancar os altos, os ídolos que o nosso coração gosta de produzir, e a nos deleitar como este salmista. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus! Ajuda-nos, Senhor. Sê conosco. Guarda os meus irmãos. Guarda as crianças. Guarda os anciãos da nossa casa. Louvamos a Deus por essa vacina. Muitos dos nossos já se vacinaram. Paulinho hoje se vacinando. Aleluia! Glória a Deus. Nós almejamos estarmos aqui, Senhor, estar aqui reunidos, glorificando o Teu nome, juntos, sentindo o cheiro um no outro, partindo o pão. Sê conosco, Senhor. Graças nós te damos. Amém. Vamos cantar mais uma vez. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Diga na tua casa que Ele é santo, 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 santo és, Senhor.
que Ele tem feito conosco. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido, declara isso, a sua lâmpada, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Aleluia. Santo, Santo, Senhor.